pessoal, bem-vindos de novo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Kátia Camussa e hoje eu vou contar para vocês o caso de Rossio Vaniscoff. Se você não se inscreveu nesse canalzinho aqui, se inscreve aí, tá esperando o quê? Ativa o sininho, que é para o YouTube se dar conta de que você está interessadíssimo e quer ver o meu conteúdo, não é? Então vamos lá, galera, sem mais milonga, vamos lá pro caso. Na tarde do dia 9 de outubro de 1999, Rossio Vaniscoff, de 19 anos, que estava na casa do seu namorado Antônio José, que se encontrava na rua Cala de Mirras, esteve com ele até as 9h30 da noite. Logo depois de ver que Antônio havia dormido, resolveu então ir até a sua casa, que estava a mais ou menos 500 metros de distância da casa do namorado. Rossio tinha planejado ir até a sua casa tomar banho e trocar de roupa, já que mais tarde ela iria com umas amigas e seu namorado a um parque ali perto, em Fuengirola. Rossio, que não costumava fazer esse trajeto sozinha, geralmente ou sua irmã cercava ela de carro ou o namorado a acompanhava, mas justamente nesse dia ela se decidiu por fazer o trajeto sozinha. Alguma coisa aconteceu no caminho, impedindo a Rossio de chegar na sua casa e então Rossio desaparece misteriosamente. No dia seguinte, a mãe de Rossio, Alicia Ornos, ao ver que sua filha não regressa à casa, resolve pedir à sua outra filha, Rosa, que fosse até a casa do namorado de Rossio, Antônio José, para perguntar por ela. Ao regressar à casa, Rosa fala para sua mãe não se preocupar, já que mesmo que Antônio José não tenha acompanhado a Rossio ao parque, por ter ficado em casa dormindo, algumas pessoas disseram a Rosa que viram a Rossio no parque e que ela seguramente passou a noite na casa de alguma amiga. Então começa a passar as horas e nada de voltar para casa Rossio. Então Alicia, a cada hora que passa, fica mais nervosa e angustiada. Aí então resolve sair um pouco de casa para dar um passeio com seu atual companheiro sentimental, Juan Cerídio. Alicia leva então Juan para mostrar umas ruínas que existiam ali perto em um terreno baldio. De caminho, Alicia vê uns tênis tirados no meio do caminho e se dá conta que esses tênis eram de Rossio. Havia também sangue pelo chão e também um lenço manchado de sangue. Desesperada, a mãe de Rossio aciona a polícia civil, que vai até o lugar, analisam o sangue encontrado, os tênis e o lenço e, infelizmente, eles confirmam que são de Rossio Vaniscoff. Os investigadores podem então observar que algumas gotas de sangue começam a pouco mais de 1 metro da calçada, seguindo até mais adentro do terreno descampado, até uma zona onde foi encontrado um grande charco de sangue, onde eles acreditam que ali se dessangrou Rossio, até a morte. Ali também foi encontrado marcas de pneu, que pelas características da roda seria um carro de porte pequeno e que pelo desenho das marcas do pneu seria de um carro com uma antiguidade de pelo menos 6 anos, já que esse tipo de pneu já não estavam disponíveis no mercado. Um taxista, depois de saber do desaparecimento de Rossio pelos meios de comunicação, procura a polícia e fala que justo nesse dia do desaparecimento de Rossio, era por volta das 10 horas quando ele, ao voltar de uma corrida que tinha feito a Fuengirola, chegando ali na altura de onde apareceram os restos de sangue e os tênis de Rossio, ele esquivou a um veículo todo terreno que se encontrava parado em cima da calçada em sentido contrário, com as luzes acesas e que ao cruzar com ele escutou um enorme grito. Ele rapidamente sobe os vidros do seu carro com o susto que leva, mas segue seu caminho. No dia 17 de outubro, se organiza em La Cala de Mirras uma busca dirigida pelos guardas civis. Depois de mais de 3 semanas de busca sem êxito nenhum, no dia 2 de novembro, o cadáver de Rossio é encontrado. Rossio é encontrada totalmente sem roupa e em um terreno entre Marbella e São Pedro de Alcântara, que pertence a um complexo onde se encontrava um restaurante chamado El Rodeito. Rossio foi apunhalada várias vezes com ferimentos de muita profundidade. Um deles foi capaz de partir no meio uma costela de Rossio. O corpo de Rossio estava em muito mau estado, provavelmente por ter sido rociado com líquido inflamável e queimado, e por essa razão não se pôde determinar se Rossio foi violada ou não.
Foi encontrado a poucos metros do corpo duas bolsas de lixo negras com alguns objetos pessoais, entre eles a blusa branca de marca Nike que levava Rossio na noite do crime, mas não foram encontrados as vestimentas inferiores nem a roupa íntima de Rossio. Não restaram dúvidas de que a roupa que foi encontrada era de Rossio, já que na blusa se podia ver rasgada pelas punhaladas. Apareceu também um adesivo igual aos que estavam repartindo o padre Terreiro, pela organização das buscas de Rossio. Isso fez os investigadores pensarem que o assassino ou cúmplice poderia ser do entorno de Rossio. Também estiveram investigando o namorado de Rossio, mas depois de muita investigação, ele foi descartado como suspeito. ¿Qué hice con ella? Que dónde estuvimos? ¿Qué hice esa noche yo después de que Rocío se fuera? Y está investigado conmigo como un exnovio de ella, amigos de ella, todos. Quiero decirle que detrás de ese novio que no aparece hay un chico que está dolorido, que aparte que ha perdido una novia, encima los rumores de culpabilidad que se le echan a él, pues me estaba doliendo bastante. Aí é quando aparece o nome de Dolores Vasquez. Dolores Vasquez e Alicia, a mãe de Rossio, tiveram um caso sentimental há 4 anos atrás. Testemunhas falam que Dolores era muito exigente na educação das filhas de Alicia e que por conta disso tinha discussões com Rossio e a castigava com frequência. A mãe de Rossio afirmou em testemunho que teve uma vez que Dolores pegou a Rossio pela garganta e chegou a dar um tapa na cara dela e que nesse momento Rossio gritou antes de ir para o quarto: "Um dia ela vai me matar e você não faz nada." Testemunhas também falaram que Dolores era muito ciumenta e que por esse motivo, entre muitos outros, poderia ter cometido o crime contra Rossio. Mesmo sem nenhuma prova contra Dolores, álibis mostram que ela esteve em casa no dia do crime, cuidando de sua mãe e sua sobrinha. O modelo do carro de Dolores e os pneus eram completamente diferentes das marcas que foram encontradas no local do crime. Os investigadores também descartaram a hipótese de que Dolores poderia ter alugado um carro para poder mudar o corpo de Rossio de lugar. Entre milhões de controvérsias, a fiscalia mesmo assim estava decidida a culpar a Dolores de qualquer forma. O fiscal do caso cogitou que Dolores poderia ter pegado um carro de algum vizinho, já que eles costumam deixar as chaves postas. Dolores afirmou que apenas saiu de casa para comprar cigarros em um restaurante que está a 7 metros de sua casa e de passo jogar o lixo fora. O resto da noite não se moveu de casa. Também esteve conversando por telefone de 22h34 até as 23h10 e logo às 23h17 esteve falando durante mais ou menos 2 minutos. Infelizmente, todo o meio jornalístico, juntamente com a população, estavam decididos a condenar a Dolores Vasquez. Sendo assim, o Ministério Fiscal concluiu que Dolores Vasquez, que se encontrava fazendo deporte pela zona de La Cortijeira por volta das 10 horas da noite, se encontrou com Rossio, tiveram uma discussão e com um estilete a assassinou. Arrastou o cadáver até um terreno baldio para esconder o corpo. Depois foi até o restaurante para comprar cigarros e depois voltou para casa. Depois pegou o carro de algum vizinho, voltou ao lugar onde estava o corpo de Rossio por volta das 2 horas da madrugada. Aí então levou até a sua casa o corpo de Rossio e depois de vários dias colocou lá no lugar onde posteriormente foi encontrado. O jurado popular se limitou a repetir literalmente as conclusões da fiscalia e em setembro de 2001 declaram a Dolores Velázquez culpada do assassinato de Rossio. O juiz Fernando Gonçalves Ubieta, no dia 25 de setembro de 2001, condena a Maria Dolores Velázquez a 15 anos e 1 dia de prisão e uma indenização de 18 milhões de pesetas, moeda naquela época posta, porque assim, hoje em dia em Espanha funciona com euro, né? Mas antigamente a moeda da época se chamava pesetas. Paralelo.
Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra. Que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho. Ahí fuera están los culpables. He creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. O caso não termina aí. O advogado de Dolores apresenta um recurso de apelação que vem a revisar a sentença mais tarde e ordena a celebração de um novo julgamento, alegando falta de provas contundentes. Também acreditando que a grande repercussão que o crime teve nos meios de comunicação e a maré de opiniões públicas contra Dolores tiveram muita influência negativa em um jurado popular, formado por cidadãos leigos em direito. Com isso, o Tribunal Superior de Justiça anulou a sentença pela existência de insuficiente motivação para condenar a suspeitosa. Ao dia seguinte, Maria Dolores foi posta em liberdade depois de ter ficado 17 meses na prisão. Se celebrou outro julgamento em outubro de 2003. O caso sofre uma reviravolta quando o mesmo DNA encontrado no corpo de Rossio foi encontrado em um novo caso. Desta vez, a vítima era Sônia Carabantes. Uma ponta de cigarro encontrada a 2,5 metros da mancha de sangue onde foi sequestrada Rossio. Eram as mesmas encontradas nas unhas de Sônia. Esse DNA pertencia a um cidadão inglês chamado Tony Alexander King, que foi rapidamente preso e confessou os 2 assassinatos. Tony Alexander King, um britânico que vivia na zona, foi denunciado pela sua esposa como suspeito dos assassinatos. Tony, perante o juiz, confessou os assassinatos das 2 moças e que também havia cometido 3 crimes, mais de agressões sexuais no estado de Málaga. Tony tinha um historial de crimes no Reino Unido por agressões sexuais. Tony assaltou uma mulher à ponta de pistola, entre outros crimes que cometeu no Reino Unido, mas foi aí condenado pelos assassinatos, a 36 anos pela morte de Sônia Carabantes. Outros 7 anos mais por uma tentativa de estupro em Benalmádena e 19 anos mais pela morte de Rossio Vaniscoff. Também deve pagar uma indenização de 294 mil euros à família de Rossio. Também ficou provado que ele atuou sozinho, sem a ajuda de nenhum cúmplice. Dolores Vázquez não recebeu nenhuma indenização pelo erro judicial sofrido e nenhuma desculpas até hoje foi dado a ela por parte de ninguém. Então é isso, pessoal. O crime de Rossio ficou entre injustiças, preconceitos, tristeza e muita dor. A nossa história vai terminando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal!